Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Cecília e eu vou falar para vocês sobre a atuação dos AINES, dos corticoides e dos antihistamínicos. As nossas células, elas possuem membrana plasmática. Essas membranas plasmáticas, elas possuem fosfolipídio. Eles são conjugados, fósforo mais lipídio. O lipídio é a gordura responsável por fazer a manutenção de nossas células. Então, esse fosfolipídio ele vai se desprender da membrana plasmática e vai migrar para o citoplasma. Esse processo pode ocorrer quando um patógeno invade nosso organismo, pode ocorrer quando a gente sofre uma lesão ou quando nossas células perdem a função e elas entram no processo de morte programada, onde elas vão ser fagocitadas e serão então produzidas novas células. Então, no citoplasma, que é o meio aquoso, as enzimas fosfolipase A2 vai pegar o fosfolipídio e vai transformar ele em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele vai ser metabolizado pelas enzimas ciclooxigenase, que vai pegar esse fosfolipídio e vai transformar ele em eicosanoides. Eicosanoides são metabólitos do ácido araquidônico, que é a prostaglandina, a prostraciclina e os tromboxanos. As prostraciclinas, elas são anticoagulantes. Certo? Elas atuam deixando o sangue mais fluido. Já os tromboxanos, eles são coagulantes. Deixa o sangue mais denso. Então, os AINES, eles vão atuar exatamente aqui. Vão inibir as enzimas ciclooxigenase. Tanto a 1 como a ciclooxigenase 2. Então, inibindo essas enzimas, esse processo de prostaglandina, prostraciclina e tromboxanos não vai ocorrer, porque ela vai estar inibida e não vai ocorrer esse metabolismo. Então, os AINES, eles podem inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2 ou a COX-3, mas aí ele não tem uma ação anti-inflamatória muito efetiva. A COX-1 ela é mais conhecida como uma enzima fisiológica. Ela é mais ativa no processo fisiológico. Por exemplo, quando ocorre a morte programada da célula. A COX-2 é quando ocorre uma lesão ou quando um patógeno invade nosso organismo. Aí ela é mais ativada. Então, os AINES que posso citar no caso que vai atuar nessa COX-1, COX-2, tem o cetoprofeno, ibuprofeno, minesolida, naloxano, diclofenaco, aceclofenaco. Alguns fármacos, alguns AINES, eles podem ultrapassar a barreira hematocefálica e aí ocorrer ação no sistema nervoso central, que aí ele vai causar então uma variação de humor. Esses fármacos, eles possuem uma alta lipossolubilidade, no caso, eles têm uma afinidade maior pela gordura, e aí por isso eles conseguem ultrapassar a barreira hematocefálica. Os fármacos que vão atuar aqui, no caso, na COX-3, é o dipirona e o paracetamol. Eles estão na classe dos AINES, mas eles não possuem uma ação anti-inflamatória efetiva, porque a ação anti-inflamatória deles é baixa. Eles atuam mais como antipirético, que no caso baixa a febre, ou analgésico, no caso causa analgesia, mas a ação anti-inflamatória dele é muito baixa. Por isso, em muitos casos é indicado uma dipirona com outro anti-inflamatório, porque a ação da dipirona é mais analgésica ou antipirética. Há também alguns fármacos, no caso, que é o celecoxibs, que eles também são anti-inflamatórios, porém eles são fármacos que estão na lista de controle especial da portaria 344. Essas medicações só podem ser dispensadas mediante receita de controle especial. Tem que passar então por uma avaliação médica. Outra enzima também que atua transformando o ácido araquidônico em eicosanoides é a enzima lipoxigenase. Ela vai pegar o ácido araquidônico e vai transformar em lipoxina, leucotrienos ou
no caso em quimiotaxias. No caso, esses são metabólitos mesmo do ácido araquidônico, eles têm uma ação. No caso, a enzima lipoxigenase, ela está mais ativa no processo alérgico. Nesse caso aqui, os sintomas da alergia, como coriza, coceira, espirro, é onde essa enzima aqui ela vai estar transformando o ácido araquidônico em leucotrienos, e aí esse processo alérgico, todos esses sintomas vão ocorrer. E esse processo, no caso alérgico, ele ocorre devido à liberação da histamina. É a histamina em uma grande quantidade no nosso organismo que causa esses sintomas da alergia. Inclusive, ela é uma quantidade muito alta, pode no caso, causar até ataque anafilático. A histamina, no caso, ela é liberada através das células bem. Costumo dizer o macete células bem porque fica mais fácil para se lembrar. Bem 10, um exemplo. Todo mundo vai lembrar desse desenho. Basófilo, eosinófilo, mastócito. Tem outra célula também, se não me engano, é monócitos. Elas também possuem grânulos e esses grânulos, no caso, são os grânulos que causam os sintomas da alergia. Então, os antihistamínicos, eles vão atuar exatamente aqui. Eles vão inibir essa enzima. Então, o processo alérgico de coriza, espirro, coceira, isso não vai ocorrer porque vai estar inibindo esse processo, esses sintomas. No caso, alguns antihistamínicos, assim como os ANIs, possuem, no caso, ação no sistema nervoso central, ultrapassando a barreira hematocefálica. Tem fármacos, por exemplo, nos antihistamínicos, que eles não são ativos, se tornam ativos após passar pelo efeito de primeira passagem, que é no caso da loratadina e desloratadina. A loratadina é uma substância inativa e se torna ativa mediante, então, o processo do metabolismo. Pode ser metabolizado pelo fígado. Então, outros fármacos também podem se indicar desclofeniramina, também é um antihistamínico. Também tem um fármaco como o Histamin, fenoxifedina, dinimidrenato, clemastina, bimastina, cetirizina, epinastina. São fármacos que são indicados no processo alérgico, tratamento da alergia. Outro fármaco também que atua tanto como anti-inflamatório quanto antihistamínico são os corticoides. Esses fármacos, eles atuam inibindo a enzima fosfolipase 2. Nesse caso, eles atuam bem antes de formar o ácido araquidônico. Então, esse processo de alergia não vai ocorrer e também não vai ocorrer o processo também da inflamação, dor, calor, rubor, edema, porque vai estar inibindo logo de início a enzima fosfolipase 2 e vai impedir, então, que o ácido araquidônico seja formado para aí ser metabolizado, no caso, novos eicosanoides. Então, esses fármacos que podem ser citados aqui como corticoides, a gente tem a prednisona, a prednisolona, que também é o mesmo caso da loratadina, prednisona, substância inativa, prednisolona, substância ativa, e aí também tem dexametasona, betametasona, que também é um anti-inflamatório e também um antialérgico. A diferença é que um é não esteroidal e o outro é a partir de esteroidal, que no caso são chamados, além de corticoide, pode ser chamado de AIAs, também conhecido como AIAs. E aí os AIAs, eles não são medicamentos de primeira escolha, porque como ele atua muito
antes do processo do ácido araquidônico pode ocorrer variações, no caso hormonais, porque ele atua muito próximo, no caso, muito acima do processo inflamatório, porém pode causar mudanças hormonais no paciente, por isso é analisado cada caso. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, me segue, curte o canal, que mais à frente eu vou postar então novos vídeos, e aí estejam atentos para novos assuntos, no caso, referente aos fármacos.